Bom, então agora eu sou Milena, jornalista do Migalhas. Eu tenho o prazer de apresentar o nosso evento, o nosso seminário online de hoje, que é a responsabilização civil, penal e administrativa ambiental. Como o próprio doutor Marcelo já adiantou, acho que bastante gente já estava assistindo aí, a gente tem um time de ouro hoje que vai tratar dos temas conosco. Então, vai falar de dano ambiental, pagador e responsabilidade civil, a questão da poluição, nexo causado à responsabilidade civil ambiental. Enfim, o doutor Marcelo, melhor do que ninguém, vai expor aí, apresentar melhor os temas que ele escolheu para que fossem debatidos nessa manhã. Agradecer ao doutor Marcelo, que é o nosso coordenador, que nos ajudou aí a reunir esse Dream Team, e o doutor Marcelo Abelha Rodrigues, só apresentando formalmente, nosso coordenador. Ele é mestre e doutor em Direito pela PUC São Paulo, pós-doutorado em Direito Processual pela Universidade de Lisboa, professor e sócio do escritório Shein Jorge e Abelha Rodrigues, advogados. Doutor Marcelo, vou lhe passar a palavra para uma breve saudação inicial, antes da gente começar a nossa primeira mesa, por favor. Bom dia a todos que estão aí pelos 4 cantos do país e às vezes até fora do país. Milena, muito bom dia. Migalhas, muito bom dia. Quero aqui agradecer a todos os professores aqui presentes. Eu estou com o Felipe, com a Érica, com o Paulo, com o Delton e com o professor Paulo Afonso, mas agradeço a todos que irão entrar e muitos deles, eu já peço desculpas antecipadamente ao público, não vão poder participar por muito tempo. Nós temos uma ausência hoje, né, que nos foi comunicada ontem, que é a do professor Edson Milaré, que está passando por um problema de saúde, que não vai poder participar, mas eu vou, enfim, não é a Brastemp, mas eu vou tentar suprir essa ausência dando a palestra que ele daria sobre responsabilidade administrativa no STJ. Mas o resto está tudo confirmado. Eu agradeço, então, a todos os professores aqui. Essa temática, ela coincide com uma temática de um livro que eu vou sortear aqui, inclusive, eu nem tinha falado com a Milena, mas vou sortear, esse é o livro. Ele chama Tríplice Responsabilidade Ambiental. É um livro recente porque tem uma semana que saiu, e vou sortear 2 exemplares, Milena, então depois você pode sortear aí para quem estiver participando. Os temas são temas da ordem do dia, são temas que estão presentes no nosso dia a dia ambiental, são todos eles muito importantes. Então, nós vamos tratar aqui de desastre, nós vamos tratar de nexo causal, nós vamos tratar de dano ambiental, nós vamos tratar de os aspectos das sanções administrativas, com o Talden, que já até me mandou uma mensagem. Nós vamos tratar da responsabilidade administrativa no STJ, nós vamos, enfim, da responsabilidade penal com Badaró, enfim, tem muita coisa importante e interessante para a gente cuidar hoje aqui. E eu dizia, antes de entrar ao vivo e a cores, né? Eu dizia que nós estamos com um time que é um time do mais altíssimo quilate. Nós temos aqui novos representantes do direito ambiental e temos antigos representantes do direito ambiental. Eu citava aqui o Paulo, que está aqui conosco hoje, o Paulo de Bessa Antunes e o professor Paulo Afonso Leme Machado, e são aqueles que abriram portas do direito ambiental no Brasil. Então, é importantíssimo a gente conhecer quem deu o pontapé inicial, quem começou com tudo. Então, é uma satisfação muito grande. Devolvo a palavra para você, entusiasmado com mais esse evento junto a vocês, Milena. Obrigado. Eu que agradeço, doutor Marcelo. Muito obrigada. Bom, antes da gente iniciar a nossa primeira exposição, eu só quero dar um recado sobre as dúvidas, as perguntas. Eu vi que já teve gente que levantou a mão, depois abaixou, mas só para vocês saberem, a nossa comunicação ela vai ser feita via chat, tá? Então, vocês fiquem à vontade para mandar as perguntas, interagir uns com os outros, interagir com os nossos palestrantes, mas sempre via chat. Na medida do possível, o doutor Marcelo, que é o nosso coordenador geral do evento, ele vai puxar a pergunta para o palestrante, e se não for possível em razão do tempo, o palestrante tem toda a liberdade de responder por escrito também no chat, tá bom? Então, sem mais delongas, agora a gente inicia a nossa primeira mesa, que vai tratar do dano ambiental.
pelo Dr. Felipe Braga Neto, que é membro do Ministério Público Federal, procurador da República, pós-doutor em Direito Civil pela Universidade de Bolonha, na Itália, e doutor pela PUC-Rio, mestre pela Universidade Federal de Pernambuco. Doutor Felipe, bom dia, muito obrigada pela participação. O senhor está com a palavra. Ô, Milena, eu que agradeço. Bom dia a todos, bom dia a todas. Me permitam, pessoal, começar com uma frase. Tem um provérbio, professor Marcelo, um provérbio oriental, que fala assim: só fale quando puder melhorar o silêncio. Só fale quando puder melhorar o silêncio. E agora, imagina a minha situação. Eu não posso melhorar o silêncio, Marcelo, nem mesmo chegar perto das profundas e brilhantes exposições que vocês verão hoje. Eu quero só dizer da minha honra, da minha gratidão, da minha alegria de estar aqui, tá? Honestamente, gente, não é que eu não me sinta no mesmo nível dos demais participantes, não é isso. Eu não estou, ponto, entendeu? Todos que falarão aqui são pessoas com as quais eu realmente aprendi muito e aprenderei sempre. Então, agradeço, professor Marcelo, pela honra do convite. Eu cumprimento a professora Érica, o professor Paulo, o professor Delton, tá? Então será uma honra estar aqui. Deixa eu só marcar o cronômetro aqui para não esquecer. Bom, pessoal, o que é que eu pensei, professor Marcelo, para dar um contexto inicial? O dano ambiental, naturalmente, está incerto dentro da responsabilidade civil. E eu trouxe 4 pontos iniciais para que nós possamos ter um olhar mais amplo sobre a responsabilidade civil atual dos nossos dias, Milena. Primeiro ponto, ela não é estática, ela é dinâmica. Isso até é um truísmo, né? Tem um autor italiano que ele fala isso, olha, a responsabilidade civil é o instituto que mais muda com as mudanças sociais. Que mais muda. Então, se me pedissem uma palavrinha para defini-la, talvez essa palavra fosse dinamicidade. Dinamicidade. Por quê? Porque, assim, quem se der por satisfeito com aquilo que aprendeu alguns anos ou décadas atrás, rapidamente vai ficar desatualizado. Porque ela tem essa vocação para o novo. Aliás, se a gente for ver historicamente falando, todos os grandes temas da responsabilidade civil, lembremos do abuso de direito, lembremos da própria responsabilidade civil do Estado, a teoria do risco, né? Todas elas são avanços que vieram primeiro da doutrina e da jurisprudência, antes mesmo que da lei. Essa é a verdade, né? Então, ela tem essa vocação de vanguarda, essa vocação para o novo. Eu costumo dizer, professor Marcelo, que os grandes avanços da responsabilidade civil vieram no silêncio da lei. Vieram no silêncio da lei. Segundo ponto, professora Érica, que eu queria frisar, é que hoje a responsabilidade civil, os estudos mais atuais costumam frisar esse ponto, que ela não é só repressiva, ela também é preventiva. Aliás, a atualização do Código Civil que está no Senado foca é, muito esse ponto, né? Então, uma frase que eu costumo repetir: o foco, a ênfase que o século passado deu à reparação de danos, o século atual vai dar, está dando, professor Delton, cada vez mais a prevenção deles, tá? Prevenir é a palavra de ordem do século XXI. Prevenir é a palavra de ordem do século XXI. LGPD, por exemplo, LGPD é toda ela focada em prevenção e boas práticas, né? O projeto que está no Congresso, o projeto do marco da lei de inteligência artificial, vai na mesma linha, também fundado todo ele em prevenção
e boas práticas. O terceiro ponto que eu quero frisar é que a responsabilidade civil, hoje, ela não é só estrutural, ela é também funcional. Desde a clássica obra de Norberto Bobbio, ali, né, sobretudo aquele livrinho, né, da estrutura, ela funciona, do final da década de 70, do século passado, isso fica muito claro. E hoje fica mais evidente o quê? Que nós vivemos uma espécie de conflito entre velhas estruturas e novas funções. Um conflito entre velhas estruturas e novas funções. Eu poderia falar muito sobre esse terceiro ponto, mas eu estou correndo aqui porque o tempo é bem curtinho e eu quero respeitá-lo. Eu só quero dizer que uma visão individualista da sociedade reconhece apenas a lógica da competição, uma cosmovisão, né, individualista da sociedade. O direito privado dos nossos dias, e não só ele, né, sem desconhecer que a sociedade é também, claro, o local da competição, mas o direito privado opera, trabalha, né, Marcelo, cada vez mais com a ideia de solidariedade, de cooperação, tá? Esse é um ponto muito importante. Pessoal, só um parênteses, eu falei entre os colegas aqui, mas não falei aberto. Eu estou mais informal, sem paletó, tá? Que meu ar-condicionado quebrou há 2 dias, então está um calor danado aqui, por isso que eu estou destoando aqui dos meus colegas. É, terceiro, quarto ponto, a responsabilidade, esse é mais polêmico, tá? Esse é mais polêmico. A responsabilidade civil atual, ela não é monofuncional, ela é plurifuncional. Tem um jurista francês, André Tanque, que ele tem uma observação interessante. Ele fala, olha, a responsabilidade civil, ela é quase tão antiga, a história, né, dela, é quase tão antiga quanto a humanidade. Então, seria natural supor que o debate, a discussão acerca de suas funções já estivesse pacificado. Só que não está. É rigorosamente uma discussão dos nossos dias, né? A Suprema Corte da Itália, há uns 6 anos, teve uma decisão muito interessante nesse sentido, reconhecendo a multifuncionalidade da responsabilidade civil. Bom, mas eu não quero me deter nesse ponto porque já passaram 6 minutos. Para concluir esse painel geral, os debates sobre a responsabilidade civil nas últimas décadas parecem focar em 2 questões fundamentais, na minha visão. Primeira, proteger as vítimas dos danos. Proteger as vítimas dos danos. E segundo ponto, ter um olhar específico para as questões de vulnerabilidade. Ter um olhar específico para as questões de vulnerabilidade. Tem um jurista italiano que tem uma frase, Delton, que eu gosto muito. Ele fala, olha, a civilização de um país, a civilização de um país é medida pela forma como esse país trata os mais vulneráveis. A civilização de um país é medida pela forma como esse país trata os mais vulneráveis, né? É uma pergunta retórica, né? Como é que o Brasil, enfim, trata os mais vulneráveis? Mas vamos lá, gente. Agora, especificamente sobre os danos ambientais. O tempo é muito curtinho, então, professor Marcelo, eu trouxe alguns tópicos breves só para contextualizar quem está nos ouvindo, tá? O primeiro ponto é que o próprio conceito de dano é um conceito sempre contextualizado no tempo e no espaço. É curioso notar, mas, por exemplo, o conceito de dano ambiental, me permitam a obviedade, era um conceito completamente incompreensível, por exemplo, para um cidadão do século XIX, ou até boa parte do século XX. Simplesmente não havia um aparato mental para compreendê-lo, né? Isso enfim. Então, ele depende sempre dessas variáveis espaciais e temporais, tá? Bom, eu frisei alguns pontos aqui. Claro que são lesões que podem atingir o macro bem ambiental ou micro bens ambientais, né? Mas
não é comum levarmos ao judiciário essas lesões a microbem. Quer dizer, é uma tutela, fundamentalmente, nós sabemos, coletiva, transindividual, uma tutela que desafia os padrões mentais tradicionais, clássicos, né? Então, toda a doutrina, todos os autores que aqui falarão hoje são os responsáveis no Brasil pela construção dessa, por assim dizer, rede de conexões conceituais, essa rede de conexões conceituais que nos permitem lidar com danos complexos, com danos não lineares, danos complexos, danos não lineares e danos que desafiam os modelos conceituais clássicos. Felipe, sendo mais prático, a lesão tem que ser grave? Não, a lesão não tem que ser grave. A lesão tem que ser culposa? Obviamente não, né? Isso é óbvio, a lesão não tem que ser culposa. Felipe, a lesão que provoca o dano ambiental tem que resultar de um ato ilícito? Não. A atividade pode ser lícita e isso, em absoluto, não imuniza o causador do dano ambiental. Aliás, a própria teoria do risco, né, que está consagrada no Código Civil, no artigo 927, parágrafo único, é um exemplo de responsabilidade civil por ato lícito. Meu cronômetro. Bom, eu trouxe alguns pontos que não vai dar tempo, mas eu vou correr em relação a eles. Primeiro tópico: são danos sem autoria claramente configurada, tá? Certas lesões ambientais são tão complexas que não se situam no domínio das causas visíveis, né? Então, aí poderia dar vários exemplos nesse sentido. Basta lembrar da poluição histórica, né? São dejetos que se acumulam, por exemplo, no meio ambiente natural, entre outros pontos. Segundo tópico que eu frisei, pessoal, estou com o computador aqui, são danos com vítimas socialmente dispersas, tá? Em regra, os danos ambientais são as vítimas estão dispersas no tecido social, tá? Sobretudo no caso dos desastres ambientais, que o professor Delton falará e é o precursor desses estudos. Lá atrás, né, quando não se falava nisso ainda. Eu participei, como falei para ele, um evento na cidade de advocacia esse ano, em Porto Alegre, sobre isso, que foi fabuloso. Então é isso, tá? Um direito biodifuso não aceita as velhas fórmulas individualistas e patrimonializantes, tá? Esse é outro ponto. Terceiro ponto, são danos que não lidam só com riscos atuais, são danos que não lidam só com riscos atuais, mas também com riscos futuros. Quer dizer, não cabe só uma tutela pós-fato, uma tutela repressiva. Isso é claramente insuficiente em se tratando de danos ambientais, né? Então, a doutrina trabalha muito aqui, como é óbvio, com os conceitos com os princípios de prevenção, precaução, né? E hoje o conceito de risco ele se aproxima cada vez mais da dimensão jurídica. Há até um autor europeu que fala que, por assim dizer, é um convite ao juiz, à magistrada, ao magistrado, a não ser tão rigoroso, por exemplo, na análise do nexo causal em certos contextos, em certas situações. Quarto tópico, são danos intergeracionais. Em outras palavras, são danos que não se esgotam no hoje, né? São danos que atingem o amanhã. Então, nós não podemos impedir que as gerações futuras façam suas escolhas, por isso é que se fala tanto em solidariedade intergeracional. São 13 minutos, Marcelo, eu vou acabar no tempo, tá? 5. São danos cuja licitude da atividade, já falei sobre isso, é irrelevante. Quer dizer, essa alegação de que a atividade que causou o dano é lícita
absolutamente não imuniza o causador de responder pelo dano. Tá? Isso é algo pacífico no Brasil, não vamos deter nesse ponto. Sexto tópico. São danos que dialogam com a multifuncionalidade da responsabilidade civil. Tá? Só um breve comentário aqui. Isso está no projeto no anteprojeto de reforma do Código, tá, gente? Eu sei que isso é polêmico, mas muito se fala sobre essa multifuncionalidade como se fosse algo muito distante. O STJ já aplica, tá? Já aplica, seja para danos extrapatrimoniais individuais, seja para danos extrapatrimoniais coletivos. É verdade que a argumentação não é tão sofisticada como gostaríamos que fosse, mas é aplicável, tá? Vou só citar um julgado da sempre brilhante ministra Nancy Andrighi, o RESP 1.586.515. Nesse julgado, o STJ explicitamente consigna que o dano moral coletivo tem 3 funções: compensatória, punitiva e de desestímulo a condutas semelhantes. Vou ficar por... Não dá tempo, pessoal, mas eu teria mais uns tópicos, vou falar só do último e concluo. São danos que aceitam inversões probatórias. É interessante a importância que o diálogo das fontes teve aqui, né? Seja para exportar para o ambiental o conceito de inversão do ônus à prova, do CDC, do artigo 6º e 18º, seja a teoria do CPC, da distribuição dinâmica do ônus à prova, seja, por fim, uma aplicação no direito ambiental da figura do consumidor por equiparação, como o STJ tem aceito em julgados de 2023. Perdão pela correria, eu agradeço muitíssimo pelo convite e passarei o dia aqui aprendendo com vocês. Muito obrigado a todos. Obrigada, doutor Felipe. Doutor Marcelo? Eu quero agradecer ao Felipe. Felipe, eu sou fã de carteirinha dele, falava com ele antes da gente começar. Ele tem recomendo um trabalho, além da coleção da qual ele participa com o Nelson e com o meu querido saudoso Cristiano, que faço aqui a lembrança viva, do livro da responsabilidade civil. Ele tem o próprio livro dele de responsabilidade civil, mas tem um outro trabalho bem antigo, eu meio que exortava ele a republicar, que é a Teoria dos Ilícitos Civis, que é uma obra-prima. E é muito bom ouvi-lo, Felipe. Muito obrigado por estar Eu que aqui agradeço. conosco. Muito leve a exposição, muito clara. E aqui, realmente, esses eventos eles são para fazer refletir. Eu acho que essa que é a grande virtude desses eventos curtos, que a gente tem que ir direto ao assunto e trazer os problemas exatamente como você fez. Muito obrigado de coração. Eu agradeço. Fique à vontade e a gente vai ficar feliz de que você esteja aqui conosco todo o tempo, tá bom? Muito Obrigado. obrigado. Obrigada. Obrigada, doutor Marcelo, doutor Felipe. Bom, então seguimos com a próxima palestra, que vai tratar do poluidor pagador e a responsabilidade civil ambiental. Esse tema ele vai ser esmiuçado pelo doutor Paulo de Bessa Antunes, que é parecerista em Direito Ambiental e professor titular da Unirio. Doutor Paulo Bessa, bom dia. Muito obrigada pela sua participação. O senhor está com a palavra. Bom dia, Milena. Quero saudar também os membros desse painel, na pessoa da querida Érica Bichara. Faço saudação a ela, para todos. E agradecer o convite, e vou tentar ser breve. Nós estamos aqui em 9h30, então 15 minutos, 9h45, né? Esse tema do poluidor pagador e a responsabilidade civil, o primeiro ponto que a gente precisa observar é que a ideia de poluidor pagador originariamente é uma ideia econômica de internalização de custos de produção dentro do produto levado ao mercado, né? Essa que é a ideia básica que norteou a construção desse conceito.
né? Veio lá da OCDE, já em 1972, alguma coisa assim. Mas o fato é que, e aqui no Brasil tem havido muita incongruência com relação a essa história do poluidor pagador, porque normalmente é muito comum a gente ver um acórdão de um tribunal, inclusive de tribunais superiores, que o cidadão foi multado e vai discutir essa multa na justiça, e o tribunal mantém a multa e diz: olha, a multa está mantida pelo princípio do poluidor pagador. Com todo respeito, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A multa está mantida porque houve uma infração administrativa, essa infração administrativa acarreta uma sanção pecuniária, você tem que pagar a multa, né? Eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado para não ficar esgrimindo princípios a toda hora para as coisas, porque isso gera uma banalização, uma vulgarização desses princípios e, muitas vezes, uma má aplicação desse princípio, né? Então, acho que aí a gente tem essa coisa. Então, aqui no Brasil, né, a gente está vendo uma, uma espécie de uma fusão entre o princípio da responsabilidade, como foi falado aqui pelo nosso amigo Felipe, é um princípio, a responsabilidade existe desde que o direito existe, porque direito sem responsabilidade vamos dizer, são recomendações morais, né? A responsabilidade é que vai fazer a norma ser cogente, tá? Então, está havendo uma certa fusão entre o princípio de poluidor-pagador com o princípio da responsabilidade, o que me parece, assim, do ponto de vista teórico, né, uma coisa de difícil compreensão. Não é? Eu acho que a gente tem talvez por esse volume completamente absurdo de processos que existem no Brasil, a gente tem abandonado um pouco estudos teóricos e se limitado muito a um praxismo, né? Uma repetição de casos e tal, sem muita reflexão sobre eles, né? Então, eu acho que esse é um ponto aí importante, essa história de fazer essa separação, né? O que é responsabilidade, o que é poluidor, pagador e tal. Agora, a nossa eu considerei muito interessante uma observação aí que o professor Felipe fez sobre a questão da funcionalização da responsabilidade. Porque o que a gente tem visto, uma coisa é a responsabilidade ter uma função ou várias funções. Outra coisa é se postular judicialmente várias responsabilidades pelo mesmo fato. Então, eu já vi, certamente os colegas aqui de painel também já viram, talvez é uma ação ajuizada para reparação de um dano ambiental e diz assim: como responsabilidade pedagógica eu quero tanto, como responsabilidade preventiva eu quero tanto. A função não se mistura com diversas responsabilidades. A responsabilidade é civil, ou é administrativa, ou é penal. Ela não, essas subdivisões dizem respeito aos papéis que elas podem ter, né? Agora, nessa questão do poluidor, e que acaba que, diante daquilo que nós falamos no comecinho aqui, tem a ver com o problema do poluidor pagador, eu gostaria de chamar a atenção para um conceito que tem ganhado muita notoriedade aqui no direito brasileiro, mas eu acho que ele tem mais notoriedade do que propriamente uma base normativa e até mesmo jurisprudencial. Eu quero me referir ao chamado poluidor indireto, que é um conceito que consta lá da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, num singelo inciso de um artigo que diz que o poluidor é aquele que, direto ou indiretamente, causa degradação ambiental, né? Essa é uma definição assim muito singela. Nós já vimos, e também foi falado aqui essa primeira
conversa que nós tivemos, que o próprio conceito do poluidor direto é difícil também de ser, muitas vezes, de ser identificado, né? Foi tratado aqui da poluição histórica e poluição em grandes centros industriais, a poluição do Rio Paraíba do Sul, que é um rio enorme, cruza 3 estados. Então, quem é o responsável por aquela poluição? É difícil fazer essa definição, já se tentou várias fórmulas, né? Fórmula pela participação no mercado, enfim, um monte de situações, mas que na prática tornam isso difícil. Ora, se o poluidor direto, né, muitas vezes o nexo de causalidade no direito ambiental é complicado, e aí eu tenho uma observação, até não sei se conhece esse livro que eu acabei de lançar, chama Responsabilidade Civil e Ambiental, uma breve introdução. Então, são 180, 120 páginas para ninguém dormir, ninguém ficar entediado, mas ele procura dar uma visão da situação. Então, o que acontece? A responsabilidade ambiental, eu acho que ela tem tido uma visão. Muitas vezes as pessoas dizem assim, não, basta que se prove o nexo de causalidade e uma ação ou omissão para surgir a responsabilidade civil objetiva. Eu, assim, sem querer ensinar Padre Nosso a vigário, eu acho que essa questão da ação ou omissão, ela acaba que remete a uma responsabilidade subjetiva. Então, me parece ser muito mais razoável que se entenda que a responsabilidade civil ambiental é uma responsabilidade normativa. A lei diz que é assim, porque, independentemente de ter ação ou de ter omissão, basta o fato e esse fato está vinculado a alguém, ponto. Quando a gente diz que não precisa indagar da ação ou da omissão, que não precisa indagar da conduta subjetiva, nós temos que ser coerentes com isso. Então, eu não posso dizer que se forma a responsabilidade civil objetiva ambiental no momento que se comprove uma ação ou omissão e um fato danoso. Não há necessidade dessa ação ou omissão. Isso é irrelevante. A responsabilidade decorre de lei. Bom, aí nós estamos falando do poluidor direto, né? Com ressalva das dificuldades para identificar esse chamado poluidor direto. Ora, quando a gente vai para o poluidor indireto, ou seja, aquele que eu não posso definir uma. E aí eu quero fugir dessa expressão conduta, porque senão nós vamos cair novamente no subjetivismo. Mas que eu não posso definir que aquele cidadão ele tem um controle do fato. Ele não tem capacidade de controlar aquele fato que gerou um dano a terceiro. E aí, quando eu coloco terceiro, o meio ambiente está dentro desse conceito de terceiro, né? Muito bem. O que 5 minutos. O que a gente, nessa hipótese, precisa identificar? Aí, veja, essa responsabilidade do poluidor indireto, ela, no fundo, é uma responsabilidade pelo fato de terceiro, né? Esse é o ponto, né? Um terceiro gerou um fato qualquer e eu respondo. É possível a responsabilidade por fato de terceiro no direito brasileiro? É. Se nós formos lá no Código Civil, tem várias situações de responsabilidade por fato de terceiro. Mas eu não posso estabelecer uma responsabilidade por fato de terceiro e no próprio direito ambiental nós temos caso de responsabilidade por fato de terceiro. Vou dar um exemplo rápido, né? Lei lá da Política Nacional de Resíduos Sólidos admite que, por contrato, se transfira a responsabilidade com relação aos resíduos para um terceiro, né? E há outros casos também no direito ambiental. Então, o meu ponto é o seguinte, é que eu não posso trabalhar com esse conceito de poluidor indireto, que é um conceito legal, porque, veja, o que hoje a definição
que tem sido considerada prevalente no STJ sobre essa matéria, diz que o poluidor indireto é todo aquele que sabia, deixava de saber, tinha obrigação de saber, não soube porque não quis, ele é o responsável pelo dano. Com todo respeito da formulação, essa é uma formulação de responsabilidade subjetiva, não é uma formulação de responsabilidade objetiva. Porque na responsabilidade objetiva, pouco importa se o sujeito sabia ou não sabia. Ele é o dono de uma fábrica, aquela fábrica explodiu e acabou. Não se pergunta mais nada. Então, veja, enquanto não existir uma lei, como nós temos lá no Código Civil, claramente definindo, e acho que concordo com o professor Felipe no sentido de que a responsabilidade civil ela é muito jurisprudencial, ela é muito dinâmica, mas ela também encontra alguns limites dentro do ordenamento jurídico, né? Houve um caso, por exemplo, que eu conheci, que um cidadão recebeu uma carga no navio, a carga ficou no porto que ele estava, o navio foi para um outro porto, o navio naufragou e ele foi penalizado, embora já tivesse recebido a carga, porque, teoricamente, ele teria contribuído para trazer o navio para o Brasil, o navio naufragou com carga de outros. Então, essa é uma definição claramente antijurídica. Ela não se sustenta, porque não tem relação nenhuma entre um fato e outro. Tá? Então, eu acho que nesse ponto aí da responsabilidade por fato de terceiro, né, que acaba caindo no poluidor pagador, nós precisamos ter um contexto normativo mais claro, tá certo? Salvo nas hipóteses que aquele terceiro tem controle sobre o fato. Se ele não tiver um controle sobre o fato, na minha opinião, eu acho que a gente precisa ter uma legislação definindo, assim como lá no Código Civil, trata das responsabilidades por fato de terceiro. Quer dizer, só para encerrar, eu não sei se o momento político é apropriado, mas, de fato, nós precisaríamos de uma legislação nova que definisse esses contornos assim de uma maneira mais precisa, porque a gente está vivendo aí uma certa, como se fosse uma nuvem jurídica em torno desse assunto, isso não está muito claro. E aí cabe também uma pergunta: esse sistema, de fato, tem contribuído para a proteção ao meio ambiente ou não? Eu não tenho a resposta, mas essa é uma pergunta que precisa ser feita. Tá? Então, cumpri aqui rigorosamente o tempo que me foi atribuído e agradeço a atenção e a paciência de todos. Muito obrigado. Temos o doutor Paulo Bessa. Doutor Marcelo, alguma consideração? Podemos seguir? Podemos seguir, só registrar mais uma vez o agradecimento ao Paulo, meu querido amigo de longa data, sempre muito importante. Eu destaco um trabalho, eu não conhecia esse recente livro que ele lançou, mas estará já comigo já. E destaco um trabalho dele importante sobre o conceito, a construção do conceito de poluidor direto e indireto nos tribunais, que é um artigo que ele publicou e tem sido replicado, bastante interessante. O Paulo, ele marcadamente, reconhecidamente, é um jurista que provoca muitas reflexões. Ele não, vamos dizer assim, ele não é domesticado a adotar uma determinada posição. Ele o tempo todo faz esse exercício crítico, às vezes de si mesmo. Então, isso dentro de um nível de estudo aprofundado é fundamental. Por isso ele está tão presente nas minhas aulas de mestrado e doutorado envolvendo o direito ambiental. Paulo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, ter atendido tão prontamente o meu convite. Devolvo a Eu que você, agradeço. Obrigada, doutor Paulo Bessa, parabéns pela explanação. Obrigada, doutor Marcelo. Bom, seguindo então a nossa programação, agora a gente vai para a palestra da doutora Érica Bichara, que vai falar sobre o poluidor direto e o poluidor indireto na responsabilidade civil ambiental.
A doutora Érica é sócia do Zazi Berchara, Estorzo e Reicher Figueiredo Lopes, advogados, professora de Direito Ambiental da PUC São Paulo, coordenadora assistente do curso de especialização em Direito Ambiental e Gestão Estratégica da Sustentabilidade da PUC Cojai São Paulo, mestre e doutora em Direito das Relações Sociais pela PUC São Paulo. Doutora Érica, bom dia. Muito obrigada pela participação. A senhora está com a palavra. Bom dia, Milena. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar novamente aqui num evento do Migalhas, né, com tantos ilustres palestrantes, né? Enfim, é uma alegria ouvir todo mundo. E eu preciso agradecer, usar um minutinho da minha fala para agradecer meu querido amigo Marcelo, que me chamou para esse evento. Vou dizer que o Marcelo e eu investimos muitas tardes e noites para discutir direito ambiental, né, Marcelo? Quanto que a gente gostava de falar sobre direito ambiental, e o Marcelo é uma sumidade, né? Porque a gente discutia um tema à noite, eu ia dormir, né? Sonhando com aquele assunto, ele já aparecia com um artigo de 30 páginas escrito sobre aquele tema, que ele escreveu na madrugada. Então, realmente, olha, é inspirador você, viu, Marcelo? E, enfim, entrando aqui já no meu tema... Quando a gente não terminava a madrugada, 7 horas da manhã, né? A gente dormia, né? Verdade. Mas, enfim, bons tempos, excelentes tempos aqueles. Mas falando sobre o meu tema, e foi muito bom, né? Porque o meu querido amigo Bessa também já fez uma introdução, já facilitou um pouco do meu trabalho. O Felipe também, né? Que adicionou muito conhecimento ao silêncio, né? Também já trouxe aqui uma introdução. E eu vou me colocar aqui a pensar, refletir com vocês sobre alguns aspectos mais do poluidor indireto, da responsabilidade civil do poluidor indireto, que o Paulo aqui também colocou. Eu fiz um artigo sobre esse assunto porque eu me senti desafiada numa ação judicial em que eu estava participando. E nessa ação eu comecei a refletir, mas assim, eu estou aqui como poluidor indireto porque, né, eu representando, obviamente, né, um poluidor indireto, e aí eu falei, eu quero me aprofundar sobre esse tema. Eu acho que ele é um tema que ele não é discutido, talvez, com a amplitude que ele mereça. Falar que existe a responsabilidade civil do poluidor indireto é fácil, porque isso está lá na Lei 6938, que é a Política Nacional do Meio Ambiente. Mas qual é a medida da responsabilidade do poluidor indireto? Ele não vai responder tudo, em todas as situações em que ele tem algum vínculo, alguma participação com determinado empreendimento. Então, assim, qual é o limite? Qual é a abrangência? Qual é o limite? E eu gostei muito de desenvolver, de trabalhar sobre esse assunto, né? Obviamente, a gente deve aqui só começar lembrando, né? O dano ambiental, como o Felipe colocou, é um dano grave, é longevo, né? Vai produzindo seus efeitos por anos a fio, atinge um número muito grande de vítimas, porque a coletividade é vítima, né? Tem as vítimas mais próximas, mas toda a coletividade acaba sendo vítima. Muitas vezes o dano é irreversível, por isso se fala tanto em prevenção de danos, mas o fato é que essas características do dano ambiental fazem com que a legislação se preocupe em ter uma responsabilização civil, que é a reparação de dano, a mais ampla possível, que possa garantir que o dano seja reparado. Então, dois aspectos da responsabilidade civil ambiental que trazem essa amplitude é a responsabilidade civil objetiva, que é aquela que independe da culpa, ou seja, para fazer com que o agente repare o dano, né, basta que tenha um nexo de causalidade entre o dano e a sua atividade degradadora. Então, isso já é uma maneira de ampliar a responsabilização. E também a responsabilização do poluidor indireto, juntamente, em solidariedade com o poluidor direto. Isso está muito claro na Lei 6938, no artigo 14, parágrafo 1º, em que nós temos aí mencionado na lei que aquele que causar um dano, o poluidor, ele usa amplamente a palavra poluidor, e aí cabe o direto e o indireto, deve responder independentemente de culpa. Direto, não tem muita discussão. No caso concreto, pode ser até mais difícil de você identificar aquele que causou de forma direta o dano.
que pode ter muitos causadores. Aí você vê a poluição de um rio, ou quando você tem a poluição histórica, você tem, sei lá, 10, 15 indústrias despejando resíduos sem tratamento num corpo hídrico. Bom, então são várias poluidoras que diretamente estão lá contribuindo para aquele dano. Então não tem tanta discussão conceitual sobre poluidor direto. A complexidade é detectar, no caso concreto, né, quem de fato causou de forma direta esse dano. Já o indireto é que traz toda essa celeuma, né? Porque o poluidor indireto, ele não executa diretamente aquela atividade que causa o dano. A atividade degradadora, ele não executa, ele não desenvolve essa atividade. Quem faz isso é o poluidor direto. O indireto, ele contribui para a existência dessa atividade. Que contribuição é essa? E aí está o nexo de causalidade entre o indireto e o dano. É nessa contribuição. Primeiro que a gente já consegue identificar que esse nexo de causalidade, ele é normativo, ele não é naturalístico. Porque se o poluidor indireto não executa a atividade poluidora, e mesmo assim há um entendimento de que ele contribuiu para o dano, essa contribuição ela é normativa. Ou seja, a lei está dizendo, de alguma forma, que existe esse nexo de causalidade. Ela está atribuindo o nexo de causalidade a quem não executou diretamente aquela atividade poluidora. Essa discussão que ainda, enquanto ela ainda era meio que, até embrionária, apesar da lei prever a responsabilização do poluidor indireto desde 81, em 2007, veio um acórdão do STJ, que foi relatado pelo ministro Herman Benjamin, hoje o presidente do STJ, que não tem poluidor indireto, mas lá na ementa, né, quase como uma forma de abordar doutrinariamente, né, a responsabilidade, ele coloca lá, olha, para fins de apuração do nexo de causalidade do dano ambiental, equipara-se quem faz, quem não faz, quando deveria fazer, quem deixa fazer, quem não se importa que façam, quem financia para que façam, quem se beneficia quando outros fazem. Saiu esse acórdão, embora ele não estivesse falando do poluidor indireto, Peraí, se esse é o entendimento do STJ, então, assim, o poluidor indireto é muita gente. É muita gente em muitas situações. Então, vamos ter que discutir melhor quem é o poluidor indireto. Nesse trabalho, né, nessa reflexão que eu quis fazer, e, obviamente, acompanhando muitos doutrinadores que já falavam, né, sobre a responsabilidade do poluidor indireto, eu parti do seguinte ponto, né? Muitos entes, né, muitas instituições podem ser poluidoras indiretas em determinadas circunstâncias. Não vão ser sempre. Pega, por exemplo, o banco, né? O banco, né, é um poluidor indireto. Não toda vez que ele financiar um empreendimento que causa um dano ambiental. Em algumas situações, o banco será poluidor indireto. Em outras, não. Mesmo que, em todos os casos, ele tenha concedido um financiamento. Então, o limite entre a responsabilidade dele, quando ele financiou um empreendimento. Em que momento ele é o banco, que é um poluidor indireto em tese, né? Em que momento que ele vai ser responsabilizado civilmente com um dano ambiental, por um dano ambiental? Em que momento diz, olha, eu financiei esse empreendimento, mas eu não vou responder pelos danos que ele causou. Mesma coisa do Estado. Outro poluidor indireto por excelência, Estado. O Estado ele pode ser poluidor direto quando ele diretamente executa uma atividade poluidora. Por exemplo, está lá ampliando uma rodovia e causa danos ambientais no processo de ampliação, na construção. Direto. Mas nós temos como indireto o Estado que licencia empreendimentos potencialmente poluidores, o Estado que é fiscalizador desses empreendimentos potencialmente poluidores. Então, também, em tese, o Estado pode ser poluidor indireto. Nem sempre. O Estado não é segurador universal, assim como o banco. O Estado não é sócio do empreendimento, assim como o banco não é. Então, claro que eles não vão responder sempre como se eles estivessem lá no controle da atividade. Eu gostei da expressão que o Bessa usou aqui, controle sobre o fato. Não é sempre que eles têm controle sobre o fato. Então,
que eles serão poluidores indiretos? Aí, na minha visão e de outros doutrinadores, quando houver um dever de segurança específico estabelecido para esses entes, essas instituições, pelo ordenamento jurídico, e esse dever de segurança não tenha sido cumprido. Não estou falando de responsabilidade subjetiva, a responsabilidade ambiental é objetiva. Mas, para fins de avaliar o nexo de causalidade entre quem não executou a atividade degradadora e o dano, é necessário verificar se havia esse dever de segurança por parte do banco, por parte do Estado, naquela circunstância, naquela condição. E é aí que surge esse nexo de causalidade normativo entre a instituição financeira, entre o Estado e o dano. Quando aquele dever de segurança que o ordenamento jurídico estabeleceu é violado. Então, no caso do banco, por exemplo, a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente diz que o banco, quando ele for financiar um empreendimento potencialmente poluidor, ele só pode fazê-lo quando o empreendimento tiver as licenças ambientais exigíveis. Esse é o dever de segurança do banco. Banco, você não pode dar dinheiro na mão de um empreendimento potencialmente poluidor que não tem as licenças ambientais exigíveis. Porque se ele não tem as licenças ambientais exigíveis, ele não vai ter o que fazer com o seu dinheiro. E se você der o dinheiro para ele e ele executar uma atividade com o seu dinheiro sem ter a licença ambiental, você contribuiu. Eu vou considerar que você contribuiu para esse dano. Você vai ser um poluidor indireto. Mas, ao mesmo tempo, o banco pode conceder o financiamento para um empreendimento potencialmente poluidor, que tinha todas as licenças ambientais, estava tudo em ordem, e esse empreendimento se envolve num desastre ambiental. O banco tem que responder? O banco tem dinheiro para o empreendimento. O empreendimento existe em razão do financiamento bancário. Mas este acidente não pode ser colocado na responsabilidade da instituição financeira que cumpriu o seu dever de segurança, que era conceder o financiamento com as licenças exigíveis. Não estar no dia a dia da atividade para verificar se tem uma barragem que está prestes a romper ou não. Então, claro que a gente tem que achar esse posicionamento, para a gente poder avaliar se há ou não responsabilidade. E eu gosto de usar um exemplo, e aí eu vou finalizar, porque em 15 minutos, eu costumo brincar que eu não consigo dar nem bom dia em 15 minutos, mas a gente tem que falar de um tema complexo em tão pouco tempo, mas, enfim, outros vão ter outras contribuições também aqui depois de mim. Mas tem um exemplo muito interessante, que eu acho que ilustra bem. A lei de agrotóxicos, tanto a antiga como a nova, que foi aprovada em 2023, diz que o comerciante ele só pode vender agrotóxico para um interessado mediante um receituário agronômico. Esse é um dever de segurança. Olha, comerciante, se aparecer alguém aqui no seu estabelecimento pedindo para você vender um agrotóxico, mas não tiver um receituário agronômico, você não pode vender. Essa é uma condição, um dever de segurança. Tá? Comerciante vende o agrotóxico. Se o agrotóxico foi vendido com receituário agronômico, ele estava totalmente de acordo com o receituário agronômico, e a pessoa que levou o agrotóxico lá para a plantação aplicou de forma totalmente em desacordo com o receituário, não cumpriu o intervalo de segurança, aplicou uma dose muito maior do que foi determinado, bom, enfim, e causou um dano ambiental. Esse comerciante, ele não vai responder solidariamente com o proprietário ou até mesmo o prestador de serviços, porque ele vendeu o agrotóxico. Ele cumpriu o seu dever de segurança, então ele esgotou a sua responsabilidade, ou ele afastou a possibilidade de enquadramento no conceito de poluidor indireto. Agora, se ele tiver vendido o agrotóxico sem o receituário, vendeu lá por baixo dos panos, o dano ambiental que porventura venha desse uso de agrotóxico, pode ser colocado na conta do comerciante também. E isso a própria lei prevê. A lei prevê expressamente essa responsabilidade civil do comerciante quando ele vendeu sem receituário. Por quê? Porque aí no nexo normativo, entende-se, a venda em desacordo com o receituário, uma venda, portanto, ilegal,
contribuiu para aquele dano, normativamente contribuiu para aquele dano. E aí o comerciante vai poder ser responsabilizado. Então, vejam, sim, claro, estou tentando colocar em termos muito simples, mas claro que dá para a gente discutir muito mais. Se a gente fizer um workshop um dia, Marcelo, de uma tarde inteira, acho que a gente vai poder ter muito mais tempo para poder refletir sobre esse assunto. Mas em poucos minutos, era essa a ideia que eu queria colocar. Eu agradeço muito e estou aqui já super à disposição. Estou vendo a minha querida Rosa Neri agora, assim, pessoa que eu amo de paixão. Já estou vendo ela chegando aqui também. E agora eu vou te ouvir, Rosa. Então, muito obrigada. Obrigada. Doutor Marcelo? Olha só, gente, a Queca, né? Quequinha é minha amiga querida de muitos e muitos anos atrás. Eu vou até poupar, né? Para a gente não ficar falando a idade. E para mim é uma alegria assim de esquentar o corpo inteiro, de abrir um sorriso, de te ver aqui. Você falou maravilhosamente bem. Acho que a grande questão é justamente essa, é estabelecer como se dá essa contribuição para inseri-lo naquilo que seria o causador indireto, sob pena da gente criar uma teoria sine qua non, aquela condição sine qua non do direito penal. Então, parabéns, Érica, excelente exposição, muito obrigado por você estar aqui, você é minha amiga de alma. E eu não posso deixar de registrar agora, já não é o momento da gente fazer a apresentação, quem vai fazer é a Milena, mas eu quero agradecer a Rosa, que está aqui, que é uma das pessoas mais importantes na minha formação, como pessoa, como jurista, como um estudioso da academia. Minha vida não seria a mesma sem a Rosa e sem o Nelson. Então, estar aqui junto com a professora Rosa é assim de uma alegria incomensurável para mim. Muito obrigado, Rosa, por você estar aqui. Você tem muito de mim, tem muito de você em mim. Muito obrigado. Obrigada, obrigada, doutor Marcelo. Professora Érica, tem duas perguntas para a senhora no chat. Em razão do horário, a gente vai seguir. Eu vou pedir para a senhora verificar e, quando for responder, só tomar o cuidado de responder para todos, tá bom? Tá. Obrigada mais uma vez. Bom, nossa próxima mesa, nosso próximo painel, como o professor Marcelo já antecipou, vai ser ministrado pela doutora Rosa Maria de Andrade Neri, a professora associada de Direito Civil da Faculdade de Direito da PUC São Paulo, livre docente, doutora e mestre pela mesma universidade, é árbitra em diversas câmaras de arbitragem do Brasil. Doutora Rosa Maria de Andrade Neri vai tratar do nexo causal na responsabilidade civil ambiental. Professora Rosa, bom dia. Muito obrigada pela sua participação. Uma honra tê-la conosco. A senhora está com a palavra. Muito obrigada, espero que estejam me ouvindo bem. Eu estou um pouco gripada, minha voz está ruim, espero que vocês não se importem com isso. Queridos organizadores, prezadíssimo professor Marcelo Abelha, prezadíssima professora Érica Pichara, nós que somos filhos da PUC, nós que somos formadores de um grupo tão responsável que cuida do meio ambiente e que cuida do direito ambiental. Eu cumprimento essa pleiade de professores em nome e na pessoa de vocês dois, meus queridos amigos e colegas, com quem não temos tido tanta oportunidade de estar juntos, mas que sempre sabemos existir um nexo de causalidade entre as nossas vidas e as nossas formações. É um prazer estar aqui e lhes falar. Eu não sei exatamente qual é o público que nos ouve, se são professores, se são alunos, se são advogados, e eu gostaria de saber só para organizar a minha fala de uma maneira prática. Professora, a maioria são advogados. Depois ele passa mais detalhadamente, mas a maioria são advogados de escritórios, tá? Pois não. A todos o meu bom dia. A mim me ficou para dizer algo sobre responsabilidade civil, naturalmente, no
sistema do direito ambiental. O sistema do direito ambiental tem a sua própria cadência, mas eu penso que será de utilidade as poucas palavras que lhes direi a respeito de responsabilidade civil. A primeira questão que nós devemos ponderar é a nossa formação pessoal, intelectual e sociológica. Nós somos latinos e, como latinos, nós temos sempre um pensamento voltado para a imputação civil feita de maneira pelo sistema da responsabilidade e da culpa. Nós não sabemos lidar com facilidade com a responsabilidade objetiva. Nós não sabemos lidar com a responsabilidade objetiva por causa dessa nossa formação tão latina, tão ligada ao direito romano, com poucas influências do direito bárbaro e do direito comercial, de onde surgem as ideias de responsabilidade objetiva. Nós temos que trabalhar o sistema regular de responsabilidade civil, que é esse que se estampa no artigo 186 do Código Civil, que deriva do ato ilícito. Mas nós temos um sistema, dentro do Código Civil, dentro do sistema do direito civil, nós temos um outro sistema, cuja responsabilidade deriva do fato ilícito. E aí, naturalmente, os senhores vão de me perguntar, fato ilícito? O que é um fato ilícito? Ato ilícito eu sei o que é a lei dizendo que eu não posso algo, na área do direito civil podemos fazer tudo o que quisermos, menos aquilo que está proibido, há algo que eu não posso fazer, e se eu faço por querer desobedecer à lei, eu pratico um ato ilícito. Esta é uma realidade, mas não é a única, porque existe também o fato ilícito. Ah, mas existe o fato ilícito? De que maneira ele acontece? Ele acontece a partir do dano. Até hoje eu queria descobrir exatamente o que é fato ilícito. Fato ilícito é o que ofende a lei ou fato ilícito é aquilo que provoca o dano? A meu juízo, nesse tempo que nós vivemos hoje, o ilícito é o dano. Houve dano, há uma ilicitude. O problema posterior de imputar a responsabilidade ao patrimônio de alguém é o nosso problema de advogados, de juízes, de promotores, de operadores do direito. Mas a ilicitude existe pelo dano. Ah, mas eu sofri um dano, não tem a quem imputar. Mas é uma ilicitude eu ter sofrido um dano. O dano é o ilícito máximo. Muito bem. Como que eu faço, dentro da nossa realidade, para compreender esse fenômeno? Os franceses, capitaneados pelo professor, pelo grande autor Paul Rubier, que é entre nós muito conhecido por ter escrito sobre a lei no tempo e no espaço, Paul Rubier tem um livro maravilhoso sobre relações jurídicas e situações jurídicas. Ele diz: a situação jurídica é o fenômeno básico do direito, não é a relação jurídica. Nós, latinos, dizemos, é a relação jurídica. Eu quero entender quem, em relação a outrem, praticou um ato que faz nascer uma consequência que dele deriva. Isso é uma relação jurídica. Agora, e a situação jurídica? O que é a situação jurídica? Aqui, a meu juízo, mora uma pedra de toque para nós darmos início a uma preocupação. A professora Queca, eu ouvi ela dizer, ela falou em nexo de causalidade normativo. Gostei muito dessa expressão. Mas eu daria um outro nome. Eu diria que a nossa situação de mundo, não estou dizendo de Brasil, é analisar se a imputação civil deriva de um ato ou se ela deriva de um fato. Se ela derivar de um fato, aí já temos na nossa tradição civilística Agostinho Alvim dizendo: o risco é um fato. E não é só o risco que é um fato. Outras ocorrências da vida são fatos jurídicos. Fatos
C, ilícitos, causadores e provocadores de uma resposta do sistema para a superação do risco. Há muitos anos, um professor do Rio Grande do Norte, professor, eu me lembro já o nome dele, escreveu um opúsculo sobre o ocaso da vida, o ocaso da culpa, dizendo que nós iríamos percorrer um caminho no direito privado para chegar a dizer que a culpa não seria o fundamento necessário da indenização. Porque tantas eram as questões que desafiavam a necessidade de reparação do dano, que eu não poderia, diante de dois inocentes, deixar de apenar ao menos um e encontrar uma justificativa para inocentá-los. Então, este é o ponto central, no meu modo de ver, que provoca o nosso juízo de civilistas, de ambientalistas, de professores de direito do consumidor, de professores de direito público, porque também no direito público, por incidência do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, nós temos o Estado a responder por fatos e não por atos. Muito bem. Em que a imputação civil difere da imputação penal? Os promotores sabem muito bem, os advogados criminalistas sabem muito bem que a imputação penal ela é corporal. Ela alcança liberdade, alcança vida em alguns lugares, alcança integridade corporal em muitos lugares do planeta. Então, a imputação penal ela é mais medieval, mais trágica, embora tenha aumentado o número de indenizações penais, ou melhor, de imputações penais que se fazem em cima de multa. Já se cogita de imputação penal para empresas, e não, naturalmente não serão elas que serão aprisionadas, mas elas responderão com pecúnia. Então, o direito penal está andando devagar. O direito civil tem 2.000 anos. 2.000 anos. Um pouco mais. E que a imputação não é mais corporal, ela é patrimonial. A imputação civil significa isso, que eu meto a mão no bolso de quem deve a indenização. E isto é muito diferente e precisa ser considerado. Aí vem a questão da patrimonialidade. Hoje, no nosso direito civil, nós estamos avançados em patrimônio separado. O que é o patrimônio separado? É o patrimônio destinado a uma futura e possível indenização, principalmente diante de uma atividade de risco, porque sabe-se perfeitamente que o lucro que se almeja, e justamente se almeja, porque isso é natural da liberdade econômica, é natural da livre iniciativa, ele tem um custo, e esse custo precisa ser previsto principalmente por quem maneja grandes recursos na feitura de ações, de práticas, de investimentos, de incorporações, de movimentos de terra, de movimentos de águas, que podem gerar danos, no nosso caso aqui, de nosso interesse, danos ambientais. Então, existem muitos recursos, o patrimônio separado, o seguro de responsabilidade civil, são mecanismos voltados para eu saber que na eventualidade de a minha atividade criar uma situação de risco, essa situação de risco, que gerador eventual de um dano, deva ser efetivamente causa de uma imputação civil patrimonial sobre a cabeça de quem lucrou com a atividade. Essa é a palavra-chave, a meu juízo. Quer dizer, não se pode querer defender, em matéria de consumo, em matéria de direito ambiental, em matéria de responsabilidade civil por dano de consumo, em matéria de responsabilidade civil por contrato de resultado,
em matéria de responsabilidade civil por atividades perigosas. Não se pode cogitar de indagar, mas quem teve culpa? Qual é o nexo de causalidade? Calma lá. O nexo de causalidade do que, efetivamente? Se do fato alguém foi capturado numa situação jurídica de pretensão de lucro, corre o risco da disposição de indenizar. Por isso a importância que Paul Robier dá à diferença entre relação jurídica e situação jurídica. A meu juízo, não existe uma relação jurídica de direito ambiental. Não existe relação jurídica de direito do consumo. Não existe relação jurídica civil entre súdito e Estado. Existem situações jurídicas em que nós somos capturados dentro do envolvimento tal como se fôssemos tragados por um tubo de ondas marítimas muito fortes. E dali não saímos se nós não tivermos uma solução jurídica decente. Então, eu diria que imputar por relação jurídica, nós teríamos que perguntar: existe um nexo de causalidade entre a responsabilidade civil, entre o ato e o resultado? Nós estaríamos na responsabilidade civil tradicional do artigo 186, extracontratual. Se nós perguntamos: existe um vínculo de vontade que me ligou a alguém e que, por contrato, eu descumpri o que dispus no contrato? Responsabilidade extracontratual, contratual. Existe, por exemplo, um contrato em que eu estou cumprindo direitinho a minha palavra, mas estou por fora tendo uma conduta perniciosa que vai obstar alguém de, pelo contrato, atingir a finalidade que o contrato lhe daria, não fosse eu, ardilosamente, às vezes nem sem perceber que estou sendo ardilosa, minar o resultado do contrato que eu fiz? Responsabilidade civil contratual pela conduta. A incidência aí é do princípio da boa-fé objetiva. E na situação jurídica? Na situação jurídica, o fato nos arrebata. Arrebata a pessoa e seu patrimônio, o patrimônio afetado, para uma imputação civil. É o 391 do Código Civil. O patrimônio de quem causou o dano responde. Falta uma vírgula, o patrimônio penhorável. Faltam outras coisas. Não pode ser o salário mínimo, não pode ser o bem que ele recebeu como benefício social, não pode ser a casa de morada. Isso não está escrito, mas está na estrutura da lógica do sistema de direito civil. E se eu tenho essa contingência, eu sei perfeitamente que é possível que quem contratou com quem não tem patrimônio possa vir a ficar chupando o dedo, sem indenizar-se. Agora, no caso do dano ambiental, isso pode acontecer perfeitamente. O poluidor pode ser alguém que não tem nenhum recurso. E o dano vai ficar sem solução de indenização. Agora, quem, num sistema de muitos obrigados, tragados todos pela mesma situação jurídica, visando todos o mesmo benefício econômico, quem responderá? Todos. Isso é solidariedade. Mas eu não tive culpa. Não estou perguntando se teve culpa ou se não teve. Mas eu não fui o causador do fato que singelamente eu descubro que foi a causa daquele dano. Mas você está no mesmo barco. Você está no mesmo barco e responde. Mas por tudo? Não. Você só vai respondendo nos limites do patrimônio que você separou com as outras empresas, desde que esse patrimônio seja suficiente para resolver todos os problemas. E se não for, de novo, você vai ser alcançado no seu patrimônio. Então, essa realidade nós temos no direito ambiental de uma maneira muito violenta, porque os danos ambientais não são de tostões, são de muitos recursos econômicos. Mas nós temos isso. E todas as vezes que eu estou trabalhando com risco, porque eu tenho um fato
e o fato é tragado pelo sistema da situação jurídica. Isso está no artigo 927, parágrafo único do Código Civil. Não estou falando de lei ambiental, não estou falando de Código do Consumidor, não estou falando da Constituição Federal. É Código Civil. Nós temos duas incidências de responsabilidade civil objetiva no Código Civil. A do 927, parágrafo único. Nós temos todas as vezes que a responsabilidade se dá por boa-fé, é objetiva. Se a boa-fé é objetiva, a responsabilidade é objetiva também. Não se fala muito disso porque é incômodo. Todas as vezes que eu estou trabalhando com conduta e não com a vontade de derivada da autonomia privada, mas da conduta derivada da boa-fé objetiva, eu estou diante de uma objetividade da responsabilidade civil. Outra situação de objetividade da responsabilidade civil é, o que eu já disse, a da atividade pública. A atividade pública gera responsabilidade objetiva, está lá na Constituição, 37, parágrafo 6º, e já estava nas outras que antecipavam essa situação. Ah, mas o nexo de causalidade ser desmontado não gera responsabilidade civil. Mas daí eu desmonto o fato ensejador do risco. Eu digo, o dano não derivou deste risco, derivou de um outro risco. Aí, tudo bem, tá explicado, não se justifica a imputação. Nascida do liame entre o consumidor e o fornecedor. Veja, não se trata de um negócio específico feito entre um e outro, mas dos fatos. Fala-se fatos do produto, fato do animal, fato da criança, fato do incapaz. Não se fala em ato. Por que não se fala em ato? Porque o patrimônio vai responder, mesmo que não se identifique a questão, o elemento da culpa e do dolo, tão caros à nossa latinidade. Nascida do fato ambiental, fato artístico, histórico, natural. Responsabilidade ambiental, disposições legais do meio ambiente, princípio poluidor pagador, destruidor pagador. E nascido do fato da máquina, do fato do animal, do fato da coisa. Todos esses sistemas estão embutidos no nosso sistema de direito civil. Nada é estranho ao direito civil. E eu tenho até pena de quem foge do Código do Consumidor para cair no Código Civil, achando que o Código Civil é mais brando. Não é. Ele é insuportavelmente violento contra o patrimônio de quem causa dano. Porque, para mim, dano é ilícito. O que é ilícito? Ilícito é dano. Fora, se não tiver dano, não tem ilícito. Ah, mas a pessoa nem quis fazer o mal. Não teve dano, não teve dano, não teve ilícito. Mas ela quis fazer o mal, não teve dano, não tem ilícito. É assim no Código Civil. Nós não temos, como no Código Penal, os crimes de mera atividade. Nós precisamos do resultado, chamado dano. E assim, eu penso que o direito civil pode contribuir para ajuste de alguns pontos no código, no direito ambiental, e quem se mete a uma situação jurídica de grande risco deve ter um patrimônio separado. Todas as empresas contribuem com um valor, deixa separado para suportar danos. Isso é um mecanismo jurídico civil perfeitamente e facilmente realizável. E se prevenir com seguros. Quem isso já mostra que quer vivenciar uma situação jurídica de risco sem risco. E isso não é possível. Eu penso que, com essas palavras, eu possa ter contribuído, de alguma maneira, para despertar em todos os senhores a vontade de discutir o direito ambiental com tanta clareza e benevolência como nós temos que discutir o direito empresarial e civil.
Muito obrigada. Parabéns, professora Rosa, brilhante. Doutor Marcelo, o senhor gostaria de comentar? Só que aprendi, eu só estou ouvindo e muito importante, eu acho que essa observação da professora sobre a antecedência de toda e qualquer discussão passar para o plano da situação jurídica e não da relação jurídica. Talvez isso realmente seja um passo importante para poder fazer as conexões necessárias e compreender o porquê de determinadas situações acontecerem no direito ambiental e até justificar, por exemplo, essa questão do poluidor direto e do poluidor indireto. É transferir para a questão do risco, né, da atividade, toda e qualquer participação do sujeito nessa situação jurídica trazida pelo fato danoso ambiental. Muito obrigado, professora. Eu sei que você está gripada, eu sei que você tem milhões de coisas, fica à vontade de, se precisar sair, eu sei que isso é natural. Eu quero, mais uma vez aqui, agradecer de coração a sua participação aqui nesse evento, que tanto engrandece a todos nós aqui. Muito obrigado de coração, um beijo grande para você, professor, e que melhore logo, né, dessa gripe aí. Beijo. Muito obrigada, professor Marcelo. Muito obrigada, professora Érica. Foi um prazer imenso estar com os senhores e espero que tenhamos outras oportunidades. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Milena, também. Obrigada, professora Rosa. Bom, seguimos então aqui a nossa programação. Agora a gente vai para a mesa, né, para o painel, a tríplice responsabilidade ambiental. Como o professor Marcelo já adiantou, esse tema ele seria ministrado. Ah, não, desculpa, doutor. Agora eu fiquei em dúvida. Qual que era do doutor Edis? Se era esse ou se era a próxima palestra? Esse era o meu mesmo. Esse era o meu Esse era o mesmo. seu mesmo. Então a outra que era do doutor Edis, né? Tá bom, desculpa. Bom, Bom, então, fique não à precisa de vontade. apresentação, eu estou em casa. Enfim, Milena, obrigado de coração. Olha só, esse tema, quando eu não sabia que já teria em mãos o livro que saiu semana passada, que é esse aqui, eu falei com vocês, mas pensei já, quando estava formulando esse evento aí uns 6 meses atrás, nesse tema que era o tema que eu estava desenvolvendo para fins de publicação de um trabalho. E por que ele tem esse nome, né? Tríplice responsabilidade ambiental, que é um nome que comumente a gente vê, é um jargão quase quando você fala em meio ambiente. Porque nós temos no texto constitucional o artigo 225, parágrafo 3º, que eu peço permissão para ler, que é o seguinte: o 225, parágrafo 3º diz: as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos. Então, em razão desse dispositivo, que trata da possibilidade de incidência de 3 sanções diferentes, administrativa, penal e civil, a reparação civil, em razão de um mesmo fato jurídico ambiental, é que se fala em tríplice responsabilidade. Então, a ideia da tríplice responsabilidade é meio que uma espécie de nome que se atribui a esse comando constitucional no parágrafo 3º, que fala justamente da possibilidade de cumulação e de incidência de 3, aspas, responsabilidades: a penal, a civil e a administrativa, em razão de uma mesma conduta lesiva, como mesmo a Constituição fala. E é por isso, então, que se fala nessa expressão tríplice responsabilidade ambiental. Mas, na verdade, vamos ser sinceros, essa responsabilidade não precisa ser tríplice. Ela pode ser até maior. Eu posso ter um determinado fato que também seja, por exemplo, a gente acabou de sair das eleições e você sabe que em época da eleição ainda existe uma sujeirada desgraçada que se faz nos campos de votação, em lugares que tem áreas até de preservação. Termina as eleições, você vê um monte de santinho jogado, você vê um monte de placa colocada em cima de áreas que são públicas, verdes. Então, na verdade, você pode ter um fato que seja, a um só tempo, uma sanção eleitoral ambiental, que está protegendo o meio ambiente, você tem
poluições sonoras que acontecem, você tem poluições visuais que acontecem, você tem poluições das áreas públicas que acontecem em época de eleição. Então, o fato da Constituição Federal falar da possibilidade de incidência de 3 responsabilizações, que seriam responsabilização penal ambiental, civil ambiental e administrativa ambiental, não significa dizer que você não tenha outras regras jurídicas do ordenamento que esse mesmo fato pode, então, também se enquadrar, e aí você tem uma 4ª responsabilização e por aí vai. Mas, cingindo aqui, a minha ideia, quando eu pensei em escrever esse trabalho, não era descer as minúcias da responsabilidade civil ambiental, da responsabilidade penal ambiental e nem da responsabilidade administrativa ambiental. A minha ideia era trazer o seguinte: o que há de comum? Como que eu posso entender, não os galhos de cada uma das responsabilizações, mas o que há de comum nesse tronco? Como é que eu posso compreender o tronco da responsabilização? Para que eu possa, a partir desse tronco, fazer as incursões e os estudos necessários acerca de cada uma das modalidades de responsabilização. Então, tem tudo isso, de certa forma, uma vez começou de uma maneira muito simples, que alguém dizia o seguinte: num determinado exemplo, alguém, acho que foi algum aluno, que me dizia o seguinte: professor, quem causou o acidente é o sujeito que será o responsável pelo acidente? E aí, ele até, na época eu brinquei, o responsável pelo acidente será o responsável pelo que aconteceu do acidente, e o responsável pelo que aconteceu do acidente será também o que terá o patrimônio responsável por aquele, enfim. A palavra responsabilidade, ela é uma palavra que, a depender do quadro da moldura que você está usando, ela vai ter um sentido. Então, quando eu falo o sujeito que é responsável pelo acidente porque ele causou o acidente, pode ser o A. A é o responsável porque causou o acidente. B é o responsável por reparar os danos decorrentes do acidente. Não necessariamente quem causa é quem é responsável pela reparação do dano. E, por sua vez, o patrimônio de quem vai se responsabilizar pela eventual não reparação do dano também pode ser um terceiro sujeito. E isso está diretamente relacionado com a palavra responsabilidade, está nesses 3 momentos, nessas 3 situações. O responsável pela violação da regra jurídica, o responsável por não cumprir a consequência da regra jurídica e o responsável por não cumprir aquela consequência que é reparar o dano, que essa seria a responsabilidade patrimonial, que é a terceira modalidade aí da expressão responsabilidade. Então, veja, quem causa pode ser A. Bom dia. Quem tem responsabilidade para reparar os danos pode ser B. E quem tem responsabilidade patrimonial para suportar os prejuízos da não reparação de danos pode ser C. Nós temos 3 modalidades de responsabilidade aqui que podem recair sobre sujeitos diferentes. Não é o normal é que caia na mesma pessoa. Mas isso pode não acontecer. Por que pode não acontecer? Porque são situações jurídicas diferentes. E a minha intenção, então, quando a pretensão de conversar um pouco sobre tronco da responsabilização, é basicamente trazer para compreensão o seguinte: quando você vai para a teoria da norma, quando você vai para estudar a teoria da norma, quando você vai estudar a teoria da incidência da norma, o bloco de fatos que é colocado dentro de uma regra jurídica, aqueles fatos que estão abstratamente emoldurados, aguardando que exista a incidência dos fatos que vão acontecer no mundo real e concreto. Então, tem lá a regra abstrata dizendo, não pode fabricar, vender, soltar balões que possam incendiar. Isso está em abstrato. Esse fato colocado, ou esse bloco de fatos colocado num arquétipo abstrato, em moldura abstrata, que está lá na regra jurídica, ele fica em stand-by. Esperando o quê? Esperando que aquele fato, que alguém fabrique um balão, que alguém solte um balão, e na hora que isso acontece, existe o casamento entre
o bloco, o suporte fático normativo com o suporte fático concreto. E nessa hora que existe esse casamento, nasce o fato jurídico, que é justamente esse luva, chave fechadura, mão e luva, que é esse fenômeno da incidência. Quando acontece a incidência, nasce, então, irradia-se, então, uma série de outras consequências que também está previsto na norma. E essas consequências que estão previstas na norma são várias, podem ser várias. Uma dessas consequências é criar direitos para alguém e criar deveres para outros. Mas não precisa ser só direitos e deveres. Pode ser direitos, pode ser deveres, pode ser potestades, pode ser exceções, pode ser ônus, pode ser expectativas, pode ser incidindo o fato sobre a regra, também há a causação da consequência prevista na regra. E todas as vezes que existe na consequência nascida desse enquadramento, todas as vezes que a regra prevê que do enquadramento nascerá um dever jurídico, esse dever jurídico é o dever de responsabilização. Então, esse dever, quando a gente fala em responsabilidade, necessariamente a responsabilidade nada mais é do que um dever nascido de uma incidência. Então, quando eu falo que alguém tem uma responsabilidade penal, civil, administrativa, eleitoral e por aí vai, o que acontece é que há uma regra jurídica abstrata, prevendo nessa regra jurídica abstrata um suporte fático em abstrato, e aguardando esse suporte fático em abstrato, o fato concreto, para que a hora que isso acontecer, nasça o dever de responsabilização. Quando acontece, não tem jeito. Nasceu, incidiu, não tem jeito. Você pode evitar a incidência, você pode evitar a ocorrência, não deixar aquele fato acontecer que está ali previsto. Mas depois que aconteceu, pode até não aplicá-los mais, pode até fingir que não vai, pode até não gerar, não, vamos dizer assim, não concretizar o dever de reparar ou não ser preso, mas a incidência é infalível, não tem jeito. Aquilo ali aconteceu, nasce, irradia o dever de responsabilidade. Então, vejam, o que é isso importante? O que faz nascer o dever de responsabilidade, na verdade, é a previsão no plano normativo abstrato de que determinados fatos, se incidindo, geram determinadas consequências. Então, o que é importante quando a gente fala em responsabilização penal, civil, administrativa, ou seja lá o que for, isso é apenas uma divisão do direito. Porque, a rigor, determinados direitos são tão caros para a sociedade que aí sim você tem uma reação do direito na seara penal, na seara civil, na seara, mas todos são contrariedades ao direito. Então, vejam, por razões de... Então, quando a gente... Vamos pensar na responsabilidade penal. O que é necessário na penal ambiental? O que é necessário ter no arquétipo normativo que prevê a responsabilidade penal caso aconteça determinados fatos? O que é necessário ter no núcleo desse bloco de fatos que gera responsabilidade penal? A Constituição fala que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado. Então, eu preciso ter o elemento culpa. O que eu preciso ter no elemento fático? Esse núcleo fático necessário para o tipo penal, para a responsabilização penal, é a existência do fenômeno da culpa e a existência do ilícito. Então, eu preciso ter um ilícito e ter um ilícito culposo, para que exista, então, a sanção penal possa incidir. Para a responsabilização administrativa, o que é necessário eu ter no arquétipo normativo para a incidência de um dever
de responsabilidade administrativa? Eu preciso ter... O que é necessário, que não pode faltar? Não pode faltar o ilícito. Eu não posso ter um dever de responsabilidade penal se no arquétipo normativo não tenha a previsão de um ilícito administrativo. Ah, mas a culpa precisa? Depende. A culpa pode ser ou pode não ser necessário. Na Constituição não se exige culpa para responsabilização administrativa. Quem determina se culpa é necessário estar no arquétipo administrativo é o legislador infraconstitucional. E isso a gente vai ver quando a gente for falar da responsabilização administrativa ambiental. E na responsabilidade civil ambiental? O que se exige na responsabilização civil, em sentido estrito, ambiental? O elemento que precisa estar presente ali dentro é a existência de dano imputável a alguém. Se existir isso, ocorrendo o dano imputável a alguém, naturalmente você vai ter o dever de responsabilização. Então, na hora que a gente faz percebe que, no fundo, tem que estar o dever de responsabilização está dentro do arquétipo normativo que prevê a sanção de responsabilização, vai ficar mais fácil da gente conseguir discernir o que é necessário, o que não é necessário, quando ela é penal, quando ela é administrativa, quando ela não é administrativa, quando ela é civil, o que é necessário estar presente. Então, vejam, vou trazer um exemplo. Lá no artigo 38 da Lei 9.605, que trata da destruição de APP, de florestas, nós vamos encontrar destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação ou utilizá-la com infringência das normas de proteção, pena de detenção de 1 a 3 anos ou multa, e ambas as penas cumulativamente. Então, lá na 9.605, ele estabelece esse arquétipo. Veja, olha as ações. Destruir, danificar a floresta de considerada de preservação permanente. O fato de esses elementos de fato que estão aqui presentes, vejam, quando alguém destrói, quando alguém danifica, esse tipo penal, ele aqui tem dano, porque destruição, danificar, mas o dano não é necessário, não é elemento necessário do arquétipo penal. Quando a gente vai, por exemplo, nessa regra de fabricar balões que possam causar, o arquétipo normativo trazido pelo legislador para estabelecer como crime essa hipótese, ele não usa dano. Ele usa o risco, né? É o perigo abstrato. Quer dizer, basta você fabricar com a possibilidade daquilo gerar um dano para que aquilo seja tipificado como crime. Então, para o penal, é o ilícito danoso. Para o administrativo, basta o ilícito também sem dano. Basta que exista uma situação de ato ilícito, não necessariamente danoso. Quando o sujeito não publica, por exemplo, um relatório que é uma das condicionantes ambientais, o relatório não causa dano nenhum, mas ao não publicar o relatório, ele viola um dispositivo do decreto 4340, que faz incidir uma sanção. Então, o que é importante na fixação da tríplice responsabilização, eu não sei quanto tempo tem, Milena, eu estou falando aqui, eu esqueci de anotar. Você podia me... Tem mais 3 minutinhos. Então, na verdade, a pedra de toque para a gente conseguir discernir o que é uma responsabilidade... O que é uma responsabilidade penal, civil e administrativa está na identificação do elemento que compõe o núcleo fático necessário do arquétipo que está sendo objeto de estudo. Então, se é para que seja uma responsabilização civil, necessário que se tenha a ocorrência, tenha a previsão de dano de uma situação que não necessariamente seja tida como um ilícito, a não ser que se considere, conforme a professora disse, que o dano em si já é um estado de desconformidade ao direito.
E essa é a posição que ela trouxe. O dano já é um ato em desconformidade ao direito. E aí sim, sob essa perspectiva, seria ilícito. Mas aqui, o sujeito pratica uma atividade ilícita, mas essa atividade ilícita, felizmente ou infelizmente, causou dano, ele vai responder. Então, dano imputável a alguém, dano que se conecta com alguém, isso é o necessário, é o mínimo necessário para você ter uma responsabilização civil. Já na administrativa, o mínimo necessário é a existência de um ilícito, independentemente se é ou não com elemento culpa. Por quê? Porque eu tenho responsabilidade administrativa sem culpa, que é exatamente contrária àquela tese do Superior Tribunal de Justiça. Eu posso ter responsabilidade ambiental sem culpa? Posso ter responsabilidade ambiental administrativa sem culpa. Por quê? Porque o elemento culpa não é elemento necessário do arquétipo normativo que fixa o dever de responsabilidade. E no penal seria, então, o ilícito culposo. Então, em linhas gerais, o que eu quis passar nessa brevíssima observação e introdução ao tema é de que o sistema, na verdade, de tríplice responsabilidade apenas o estudo decorre do artigo 225, parágrafo 3º, que fala nessa tríplice responsabilização. Que, na verdade, ela poderia ser tríplice, ela poderia ser quádrupla, ela poderia ser quíntupla, a depender a depender do quão caro é o direito que está sendo tutelado e do quantas regras de direito existem prevendo responsabilizações de acordo com os segmentos do direito e da organização do direito de cada ordenamento jurídico. E ainda, em seguida, a intenção foi demonstrar que o dever de responsabilidade é a consequência decorrente da incidência do bloco de fatos concreto no suporte fático normativo. E essa incidência, então, para eu saber qual é a modalidade de responsabilidade, eu tenho que saber o que compõe aquele núcleo fático normativo, para dizer se é uma regra jurídica penal, civil ou administrativa. Basicamente era isso. Milena, eu te devolvo a palavra e para que a gente possa continuar nossos trabalhos. Obrigado. Muito obrigada, doutor Marcelo. Parabéns pela exposição.